Tópicos de sintetização de minério de ferro. Quem vai apresentar é eu, o Felipe, e o Igor. O índice. A gente vai falar sobre a introdução, contexto siderúrgico, conceituação do processo de sintetização de minério de ferro, sinter heterogêneo e sinter homogêneo, curva de Einstein, o processo de sintetização de minério de ferro, reação, tendências na mineração e projetos e centros de pesquisa e questões ambientais. Introdução. Por que aglomerar? A aglomeração aumenta o tamanho da partícula de minério para alimentação em reatores de redução, agregar valor ao produto, possibilitando a previsibilidade da qualidade, possibilita a utilização de resíduos gerados nas usinas siderúrgicas. Os processos principais. O processo de sinterização e o processo de pilotização. E o que é a sinter? A sinterização surgiu com o objetivo de aproveitar fios de minério de ferro gerados na própria mina e nas instalações de tratamento mecânico, e também dos rejeitos industriais, de maneira a transformar eles em material de granulometria maior que pudesse ser utilizado em altos fornos. É um tipo de aglomerado de minério de ferro muito utilizado em diversos altos fornos, a coque existente em todo o mundo, seja com componentes majoritários ou minoritários, de carga metálica, também chamada de carga ferrífera. O processo siderúrgico. Aqui a gente tem um esquema de como é que é o processo até chegar no refino, que seria no ferro gusa ou no aço. Começa com o quê? A granulometria do granulado AF, é 12,7 a 37,5 milímetros. Do Ciderfield, de 0,15 milímetros a 6,35 milímetros. Petfit é menor que 0,150 milímetros. E o granulado RD é de 12,7 a 37,5 milímetros. Aqui a gente tem o que? Tem os agregados, que é o granulado AF, Sinterfield, Pelletfield e granulado. E o carvão, que é usado nos processos. Aí tem a sinterização, tem a produção e a coqueria, mas que a gente dá enfoque que é a sinterização, que seria o sinter, que seria a granulometria de 0,15 milímetros a 6,35 milímetros. Conceituação do processo de sinterização de minério de ferro. O processo de sinterização consiste em submeter a mistura a uma operação de fusão parcial redutor-oxidante, a uma temperatura entre 1250 e 1350 graus Celsius. Os minérios de ferro fundentes, adições, sinter-retorno e combustível sólido são misturados em equipamentos adequados e carregados na unidade de produção, panelas ou em esteira contínua. O coque da superfície entra em combustão sob o forno de ignição, e o processo tem continuidade pela ação do sistema de exaustão, sucção. A frente de combustão progride até o fundo do leito, e o calor gerado promove a vaporização da água, a decomposição dos carbonatos e a fusão parcial das partículas que ficam ligadas por uma matriz de escória. O produto é aglomerado de minério de ferro denominado sinter. Para evitar a fusão em excesso e evitar a fusão dos nucleantes, é indispensável promover nesse leito um perfil térmico adequado, cuja temperatura máxima não deva ultrapassar o valor de 1.300 graus Celsius. Isso permitirá a fabricação do sinter básico, uma microestrutura ideal para emprego no alto forno. Esse sinter é chamado na literatura de sinter heterogêneo. Salienta-se que não se objetiva promover a fusão total dos microaglomerados, considerando que isso provocará a obtenção do sinter com microestrutura indesejada, chamado na literatura de sinter homogêneo, com desempenho metalúrgico muito ruim no alto fornos. Aqui a gente tem um exemplo de uma microestrutura ideal, que seria um sinter heterogêneo, onde estaria uma parte nucleado não fundida e uma parte fundida, onde teria poros, hematita granulada, ferrito de cálcio acicular e matriz de silicatos vítreos. Um ciclo térmico apropriado deve ser empregado, a fim de obter-se um sinter com microestrutura ideal, capaz de garantir um excelente comportamento no interior do alto forno, devido às suas excepcionais propriedades mecânicas, químicas e metalúrgicas. A concepção de produzir sinters com microestruturas desejadas para alto fornos, aliada a uma alta produtividade e baixo consumo de energia na máquina de sinterizar, é fortemente dependente de diversas variáveis de processo, assim como do conhecimento dos atributos microestruturais dos minérios de ferro e em conjunto com suas características granulométricas. Aqui agora a gente vai falar sobre a conceituação do processo de sinterização de minério de ferro.
falar um pouco sobre os componentes da mistura da sinterização, que tem o minério de ferro, adições, aglomerante, combustível, fundente e sinter-retorno. Minério de ferro, minério base, usado em maior proporção, ele é a matéria-prima portadora do ferro. Minério de adição, corretivos químicos e granulados. Adições, minério de manganês, objetivo, ajustar o valor visado de manganês no sinter. Reduzir resíduos industriais, pó de coletor de alto-fornos, lâmina de aciaria, carrepa de laminação, pó de decapagem, varredura de partes, etc. Objetivo, reaproveitar e reciclar fontes secundárias de ferro e carbono. Sinter retorno. Retorno do alto forno. Filmes de sinter menor que 5 milímetros gerados na planta de sinterização pelo peneiramento a quente ou a frio. Fundente. Cálcio. Objetivo, introduzir o óxido de cálcio CaO no sinter, fusões de CaO, ajustar a basicidade do sinter, CaO ou sílica para alto forno, melhorar a resistência mecânica e a durabilidade do sinter, dolomita, carbono de cálcio e magnésio. Objetivo, introduzir magnésio para alto forno com menor teor de sílica. Serpentina, silicato de magnésio. Objetivo, introduzir MgO para alto forno com maior teor de sílica. Aglomerante, cal verde, fundente e principalmente aglomerante. Objetivo, após hidratação, favorecer a micropelotização das partículas. Função, conferir resistência mecânica às micropelotas para integridade no transporte e melhor permeabilidade da mistura a sinterizar. Combustível, combustível sólido, que seria o coque fino, antracito, coque de petróleo, responsável pelo fornecimento de calor ao processo de sintetização. Combustível auxiliar, gás de coqueria, gás natural, GLP, óleo, utilizado para a ignição do combustível sólido, contudo na superfície da mistura a sinterizar. Que a gente tem um esquema do sistema de sinterização contínuo, do tipo dry look, onde teria a planta de eliminação, o forno de ignição, a mistura crua, exaustor, a chaminé, a caldeira, o resfriador, o sinter, a máquina de sinterização, o gás de coqueria ou gás misto. E daria o quê? Fino de retorno, peneiramento, alto forno e aciaria, dependendo. Esse aí a gente conseguiu ver na internet e consegui usar dela. Centrifuge brasileiros. O termo utilizado para as partículas de minério de ferro alimentadas especialmente no processo de sinterização é centrifuge. São 3 as principais variedades de minérios nos centrifuges brasileiros, sendo elas hematita, Fe2O3, é minério de ferro mais comum nos minérios brasileiros e apresenta-se em diversos tipos, espéculas, granular, martita, etc. Usualmente, o teor de ferro de hematita compacta varia entre 62% a 68%, com baixos teores de Al2O3, e PPC, que é perda por calcinação, baixa. O outro seria a magnetita, que é Fe3O4, que é um mineral com propriedades magnéticas, sendo fortemente atraído por ímãs de mão. Esse mineral pode estar presente em alguns minérios, mas geralmente em proporções muito baixas. E o outro que a gente possui é a goethita, que é FeO.OH, que é um hidróxido de ferro e geralmente está diretamente relacionado ao PVC dos minérios. Às vezes é ainda comum utilizar o termo limonita para descrever de forma genérica os minérios com maior participação de goethita são porosos com maior teor de ganga, que é sílica e Al2O3, e contaminantes mais altos, principalmente fósforo. Apresentam um teor de ferro totalmente mais baixo quando comparados com minérios hematíticos, anhidros. Os minérios goetíticos têm um efeito marcante na estrutura da parte fundida do sinter, influenciando a formação de ferritos e cálcio, escória vítrea e porosidade, que por sua vez controlam os parâmetros metalúrgicos e mecânicos do sinter, tais como redutibilidade, resistência, etc. Sílica SiO2 e óxido de alumínio Al2O3 no centrifuge. A sílica no centrifuge pode estar na forma disseminada na matriz de minério, na forma de partícula mista e do tipo liberada, SiO2, na fração grosseira do centrifuge, é ruim para o processo, no tocante à rendimento, produtividade e variação de qualidade do sinter.
deve-se ter o controle dos teores de óxido de alumínio do sinter field, devido principalmente ao seu efeito negativo sobre o parâmetro RDI do sinter produto e também por restrições do balanço de massa alto forno. Aqui agora a gente vai falar um pouco sobre a curva de Anstier. Tem-se como referência padrão a curva de Anstier para sinter field, onde se considera uma distribuição granulométrica com as seguintes premissas: não conter partículas maiores que 6,35 mm, não conter partículas menores que 0,1 mm, uma curva de distribuição de partículas de maneira que 50% se situem na fração maior que 1 mm e outros 50% abaixo. Contudo, em função das especificidades de cada mineral e de cada usina siderúrgica, tem-se comercialmente cinderfields com a faixa cronométrica contendo até 10% de partículas com cronometria acima de 6,3 mm e até 15% abaixo de 0,1 mm, que é representado mais ou menos que seria esse hoje em dia na indústria, que é o que a gente gostaria de ser recomendado, mas isso que a gente não tem. Esse é um exemplo. Então, mas como é que chega os Cinderfield? Ele é virado de vagões, a descarga é virado de vagões e são depositados em hoppers. A amostragem é de torre de amostragem e estocagem em pátios primários. O processo de sinterização de minério de ferro. As 5 principais etapas do moderno processo de sinterização de minério de ferro são preparação e micropeletização da mistura de materiais, englobando as operações de empilhamento, blindagem, dosagem, misturamento a seco e micropelotamento a úmido, para a formação das micropelotas, com teor de umidade ideal, também chamada de quase partículas. Carregamento otimizado das micropelotas úmidas na máquina de sinter, formando um leito de quase partícula com permeabilidade alta devido à ocorrência de segregação granulométrica planejada, intencionalmente, no sentido vertical, realizada por equipamentos específicos. Processo pirometalúrgico. O leito das quase partículas no interior da máquina de sinter com controle da temperatura máxima para a produção do bloco do sinter gourmet. Tratamento mecânico do bloco do sinter gourmet para adequação da granulometria do produto. Resfriamento do sinter gourmet e seu transporte para a área de redução da usina e posterior uso em alto forno a coque. Agora quem vai falar será o Igor. Zona de sinterização. No processo de sinterização pode-se identificar 4 zonas: a zona úmida, a zona de secagem, a zona de combustão ou de redução e a zona de resfriamento. A zona úmida, constituída à base do leito da mistura a sinterizar, tem como limite superior a temperatura de 100 graus Celsius, ocorrendo nela uma supersaturação em água, superúmida. Na zona de secagem, onde as temperaturas são compreendidas entre 100 e 500 graus Celsius, ocorre inicialmente a evaporação da umidade presente na mistura e depois a desidratação dos hidróxidos. Na zona de combustão ou de reação, compreende toda a região acima de 500 graus Celsius, quando se inicia a combustão do combustível, passando pelo ponto de temperatura máxima do processo e chegando até 900 graus Celsius, quando se inicia o resfriamento do sinter. As principais reações que ocorrem nessa zona são a combustão do combustível, exotérmica, e a decomposição do carboneto, endotérmica. As reações nas fases sólidas, reduções e reoxidação dos óxidos de ferro e, finalmente, as reações de formação do magma, de fase líquida. Na zona de resfriamento, tem início abaixo de 900 graus Celsius. Quando termina a reação, nessa fase do processo, tem lugar o resfriamento e a recristalização de todos os magmas de sinter, produzindo a estrutura final e conferindo determinadas propriedades ao sinter. A faixa ainda vermelha, frente de combustão, porventura existe observada antes de que queda do sinter ao final da máquina, compreende todas as zonas ou parte delas que ainda se encontram acima da proximidade de 900 graus Celsius, admitindo sim que a vazão de ar através de uma máquina de sinterização permaneça constante. A espessura da frente de combustão depende basicamente dos seguintes fatores: da permeabilidade, que vai gerar a função principalmente da umidade, granulometria e microaglomeração, e da reatividade e o volume do coque, que vai dar a função da granulometria também.
Reações de sinterização. São aquelas reações que ocorrem durante o processo de sinterização, mesmo que não ocorra o fenômeno de sinterização. Ou seja, em um caso hipotético de um leito refratário a alta temperatura de fusão e a temperatura máxima da frente térmica menor que a temperatura de fusão. Aí vamos ter a reação na zona úmida. E aí vai ter a reação da zona de secagem, que vai ser a vaporização da umidade. Depois teremos a desidratação do hidróxido de cálcio e depois a perda de água de cristalização do minério de ferro. Em seguida, a gente vai ver a reação na zona de reação ou de combustão. E aí vamos ter a combustão do combustível sólido e a decomposição de carbonatos. Depois, teremos a redução dos óxidos de ferro e a reoxidação por dissociação térmica. E por redução química, vamos ter a hematita virando magnetita e a russita. Teremos também os equipamentos de sinterização, que são a mesa dosadora, misturadores, forno de ignições, máquinas de sinter, exaustor, britador a quente, resfriador, peneiras e SSW. A respeito sobre a qualidade do sinter, a gente temos um padrão, que é um ferro total entre 57,1% a 59%, o SiO2 entre 5% a 6%, SaO entre 9% a 12%, o MgO entre 1,2% a 1,4%, o Al2O3 entre 1,1% a 1,3%, o FO entre 4,5% a 8% e o P menos 0,060. O tamanho médio está entre 20 milímetros a 24 milímetros. E o teste de queda porcentagem é 85 a 90%. Tá. Para o parâmetro do processo, a umidade da mistura é importante nos processos de aglomeração a frio e na formação de micropelotas. Na alimentação da máquina de sinter, a deposição de mistura sobre a esteira deve objetivar a segregação do material grosso para o fundo, regularidade e alisamento da superfície, e a densidade da camada de mistura, controle da permeabilidade. Na ignição da mistura, temos que ter o uniforme em todas as superfícies da camada e em cerca de 1 minuto, com boa distribuição de queima superficial e de coque da mistura do processo se desenvolve com a vazão de ar obtida pelo exaustor. A altura da camada de mistura, dependente de permeabilidade da mistura e da capacidade de exaustão, tem influência fortemente na produtividade e na qualidade física do sinter. A depressão é a pressão negativa aplicada na caixa de vento e por ação de sucção dos exaustores principais, limitado por projeto dependente da vazão de sucção, que é influenciado por uma granulometria da mistura, na permeabilidade da camada de mistura, altura de camada. Aí temos a temperatura do gás de exaustão, é a temperatura média das caixas de vento, medindo na entrada do precipitador eletrostático, é o principal indicador de térmico do processo. Indicadores do processo. Temos então um balanceamento do sinter de retorno, aí tem uma mistura parcial e o sinter produto. Aí temos que ter a mistura parcial, combustíveis e o sinter retorno. E aí vamos ter o processo. Aí vai ter o sinter produto mais o calor gerado e um sinter retorno. E esse é o nosso ciclo. A velocidade da máquina de sinter, o teor de umidade de mistura e sinterizar, a temperatura do forno de ignição, o aperto superficial da camada e a basicidade de magnésio do sinter. Aí temos um indicador de desempenho, que é a nossa produtividade, o índice de produtividade, o índice de funcionamento, o rendimento do produto, a qualidade química, a qualidade física, a resistência de granulometria, junto com a qualidade física, e o consumo específico, que são calorias, combustíveis sólidos, sinter retorno e o custo do sinter. Sobre as questões ambientais, a maioria dos resíduos encontra-se na faixa granulométrica abaixo de 10 milímetros, adequando aos processos de sinterização. As principais fontes de geração de resíduo nas usinas são laminações, carepa,
pó de decapagem, aciaria, lamas, limpeza de carro, torpedo, calcinação, finos de cal, pré-cal, alto forno, lama, pó de coletor, corqueria, moinha de extinção, aí o resfriamento de coque, sinterização, finos de retorno, pó de desempoeiramento de processo e ambiental, partes de matéria-prima, varredura e materiais misturados. Então, o papel de sinterização será a reciclagem do coproduto, resíduos ferrosos e carbonosos, no processo sem necessidade de britagem ou moagem, desde que não haja restrição quanto à composição química, teor de álcalis, enxofre, fósforo, zinco, etc., com consequentes reduções do custo do sinter. O projeto e centros de pesquisas, que aí a gente deu um exemplo da Usiminas. Então, é um projeto com o objetivo de produzir sinter de excelente qualidade para utilização nos alto-fornos da Usiminas. A caracterização dos finos minérios de ferro das minas de Usiminas, objetivando auxiliar na implementação de rotas de beneficiamento e na utilização diretamente no processo de sinterização das plantas industriais. A avaliação dos parâmetros operacionais da sinterização para a produção de um aglomerado de melhor qualidade, considerando os altos fornos com a taxa de injeção de carvão pulverizado. Estudos da influência das características estruturais e mineralógicas consistentes do sinter, busca associá-los à qualidade e à produtividade na produção industrial de sinter. Criação de simulador piloto para prever segregação de mistura no processo de sinterização. E na parte 2, o projeto em desenvolvimento visando misturar com alto teor de pellet feed. Desenvolver cargas metálicas para o alto forno com utilização máxima de minério, próprio que possibilitem a alta produtividade e baixo custo operacional benefício. Sinterização de mistura com alto teor de pellet feed, misturadores Erich, Centro de Pesquisa de Minas, buscam fazer. Então, na sinterização, a gente procura as tendências. Então, a tendência à explotação de minério mais pobre, necessidade de funcionamentos intensivos, geração de pellet feed para consumo na esterilização ou na peletização. Então, nos dias de hoje, a gente vê que o minério está ficando cada vez mais pobre e a necessidade de reciclar, reciclar os nossos produtos para utilizar ele, para aumentar a nossa produção e diminuir os nossos gastos. O Sinter vem sempre com essas inovações tecnológicas, de novos modelos de moagem, novos misturadores, para aperfeiçoar ainda mais nossa produção diária de aço. Muitíssimo obrigado.